devido à baixa qualidade da conexão. As pessoas vão entrar agora. Vai dando boa noite. Aí eu tenho que dar a cena. Boa noite. Elson, tá me ouvindo? Aqui eu tenho que aceitar ela aqui. Como é que eu faço? Juliana, ela tem que participar, não, Juliana. Calma aqui, relaxa. Isso. Boa noite, Juliana. Boa noite, Lilian. Que prazer estar aqui com Bem-vinda. você. Prazer em revê-la também. Bem-vinda à nossa live do Fonage, né? Agradecendo a Janice, a desembargadora Janice de Santa Catarina, nossa presidente do Fonage, ao Guilherme Baldan, organizador, que também me auxiliou, porque eu estou batizando aqui com o Instagram, né? Começando com essa tecnologia digital, né? O mundo mudou tão rapidamente, né, Lilian? Bem-vindo a todos, sejam muito tranquilos aqui com a nosso bate-papo aqui, porque, né, como eu conversei com a Juliana, né, a ideia é trocar reflexões a respeito desse tema, né, que nós propusemos sobre reflexões, né, quanto à boa-fé objetiva nas nossas relações de consumo. Não é, Juliana? Então, nós pensamos nesse tema, né, muito focado, né, nas nossas realidades práticas, naquilo que nós estamos vivenciando, né, como operadoras do direito, né? E eu também fiquei pensando na boa-fé muito porque nós já estamos aproximando dos 30 anos, né? Agora, dia 11 de setembro, do nosso Código de Defesa do Consumidor. Né? Ele já está com os 30 anos, que é o auge, né? Como diz, né? Na idade das pessoas. Né? Então, o Código de Defesa do Consumidor também aproximando dessa idade. Então, a gente fica refletindo o quanto, né, que nós andamos, né, o quanto que nós avançamos e o quanto que ainda temos que melhorar nisso, né? Muito caminho a ser percorrido, não é, Juliana? Olha, Lilian, nós tivemos grandes avanços, né? Mas eu ouso dizer, especialmente no tema da boa-fé, acho que nós estamos num momento muito oportuno para falar sobre isso, dado aí o aumento de litigância e assim, a judicialização tão grande que nós temos visto das relações de consumo. Mas eu queria também, já entrei no tema, mas queria saudar a todos os membros do FONAGE. Eu tenho um orgulho imenso de ter, enquanto secretária nacional, ter me aproximado do FONAGE, conhecido o FONAGE, Janice, Joaquim, o Guilherme, Pagan, você, olha, tantas, eu não quero nem ser, mas vou querer estar voltando aqui nesse papo com vocês. E tá tendo essa oportunidade de falar numa live do Fonage. Só que eu estava pensando, Lília, né? Nós estamos numa fase em que a sociedade tem avaliado muito a conduta, né? O comportamento. Então, até por conta da pandemia, essa coisa da solidariedade, essa coisa da empatia, né? E aí eu fiquei pensando assim, como é que a gente fala de boa fé num momento desse? Para mim, casou tão perfeito, né? Até foi uma sugestão sua, que é o seguinte, a boa fé nada mais é do que uma conduta ética, né? Na verdade, é um respeito, né? É a presunção de respeito, a presunção de lealdade. E, às vezes, do ponto de vista jurídico, as pessoas ficam dizendo, olha, mas como é que eu conceito? Não, o conceito é atitude mesmo, né? Se você traz isso para a prática, é a respeito, é a lealdade, né? Ô, Juliana, e eu sim, até estava comentando, porque
nesses 30 anos que eu estava falando de Código de Defesa do Consumidor, eu fico muito preocupada com exatamente essa postura ética e moral comportamental que nós temos que ter, né? Em ambos os segmentos, tanto fornecedores quanto consumidores, porque a nossa abordagem, né? Eu quero que a gente chegar no plano, inclusive processual com você, né? Essa questão do abuso no exercício do direito de ação, né? Que também é um outro lado da moeda em que nós verificamos, né, que isso também não está sendo observado, não é? Então, eu fico pensando num período da nossa sociedade, né? A gente fala de Estado pós-moderno, né? Em que o direito, né, ele quer se reaproximar da ética e da moral, não é isso? Dessa questão comportamental que você tão bem falou aí. Então, isso é necessário uma atitude mais reflexiva da nossa sociedade quanto a essa questão comportamental, como você bem disse, não é, Juliana? Lília, eu uso uma expressão que é até um pouco, às vezes, dura. Eu falo que nós precisamos desinfantilizar as relações, né? Então, quando você comenta sobre os 30 anos do Código, quando a lei entrou em vigor no Brasil, nós tivemos grupos de empresas absolutamente resistentes, tivemos a questão da ADI dos bancos, tivemos declarações de que essa lei não ia pegar no Brasil. Então, de um lado, algumas empresas, vamos dizer, se mantiveram intransigentes na implementação, do outro lado, você teve uma força que brigou pela implementação. E isso transformou, muitas vezes, as relações de consumo em relações meio maniqueístas, como se de um lado tivesse um lado muito bom e muito sempre certo, e de um lado alguém muito mal e sempre errado. Na vida adulta, né, por isso desinfantilização... Ótimo termo. A gente descobre que o mocinho bandido, embora na questão criminal, depois de transitado e julgado, você consegue identificar um criminoso, mas aquela visão romântica dos filmes de Hollywood, né, não pode ser aplicada no dia a dia de um país que tem a sua economia baseada no consumo. Então, me preocupa muito se a gente não tomar cuidado e não buscar os instrumentos adequados para a desinfantilização, nós vamos ter os consumidores oportunistas, nós vamos ter leads temerárias, né? Nós vamos ter uma advocacia predatória cada dia mais insuflando papéis de bom e de mal. Eu não estou dizendo que com isso eu não tenha fornecedores com condutas contumazes de descumprimento do Código do Consumidor e que eu não tenha consumidores vulneráveis que, por vezes, precisam de acionar um PROCON, uma plataforma de solução ou até mesmo o judiciário para ver o seu direito satisfeito. Mas eu acho que, para que a gente possa falar de boa-fé e fazer uma reflexão século XXI da boa-fé, nós precisamos dar um passo para trás, todo mundo. E pensar o seguinte, olha, e aí eu fico pensando nos juízes, né? Porque os juízes são sempre o alvo das críticas, né? Porque quando um juiz chama, na minha opinião, com todo respeito, mas chama as falas da maturidade e diz, olha, isso foi um mero aborrecimento, isso não configurou dano moral, isso é decorrência da tecnologia, decorrência... Aí você tem lá a crítica dizendo, olha, no Brasil não se dá indenização por dano moral. Aí do outro lado, quando o juiz entende que faz jus a um dano moral, que teve de fato ali uma circunstância fática, o juiz é consumerista. Esses juízes são todos... Então, quando eu falo desinfantilizar, a gente compreender o ambiente que nós estamos e aplicar a boa-fé objetiva no dia a dia, né? Eu tenho até alguns pontos que depois eu quero falar um pouco, até por conta das teses aí da pretensão resistida e de outros temas, para a gente evitar que sempre o juiz ou o poder judiciário seja a instância para dizer a quem cabe a razão em questões
muitas sim, vezes até corriqueiras de consumo, sim. né? Ô, Juliane, eu tenho, felizmente, eu ainda, apesar de não estar no sistema, né? Eu, felizmente, ainda tenho contato com a matéria, porque eu estou numa Câmara de Direito Privado. Então, eu fico muito preocupada, por exemplo, né, vamos começar um pouquinho no plano prático, né? Agora, muito com a contratação eletrônica, a contratação entre ausentes. E aonde eu quero chegar com você aí com a questão da boa-fé, agora olhando um pouquinho para o lado dos fornecedores aí, principalmente, né, as instituições financeiras, né? Eu fico muito preocupada como vai se dar um efetivo exercício da boa-fé nesse tipo de contratação que são as contratações por meio eletrônico. Porque agora você tem um aplicativo, né? Você dali mesmo, você está fazendo um empréstimo consignado, né? Você está até contratando um cartão de crédito. Então, até que ponto aí que eu falo no avançar, que eu acho de suma importância, até que ponto aí no caso fornecedores, no caso instituições financeiras, não teriam que evoluir nessa questão referente ao direito de informação. Né? Eu acho que necessita de um passo além, porque é mais do que informar, agora é um dever de esclarecimento quanto aos riscos daquela contratação entre ausentes que vai ser feita. Então, aí onde eu acho que fica, é uma situação que está muito conveniente nesse caso, que você fala, não, cumprir a boa-fé objetiva porque estão ali as informações necessárias para o consumidor. Mas até que ponto realmente, né, não é necessário um passo além para que haja mais do que isso? Esse dever de informação, um dever de bem informar, um efetivo dever de esclarecimentos. Né? Só relembrando, tem um ato lá de um regramento nos Estados Unidos, né? Que até feito menção para o professor Bruno, com relação a essa questão do dever de informação, né? De 45 dias antes, por exemplo, estão avisando para o consumidor, olha, seus juros já estão chegando nesse patamar. Seu contrato, cuidado, né? Realmente um dever de prevenção para com o consumidor, porque isso que é uma conduta ética. Né? Tudo bem que a gente sabe que banco tem que ter o lucro dele, o objetivo dele é ter o lucro, mas até que ponto, né? Não tem que ter essa eticidade na conduta para que ele tenha o lucro dele, mas um lucro dentro do que é eticamente correto. Então, algo que tem me preocupado muito é essa contratação entre ausentes por meio dos avanços tecnológicos, né? E eu queria também ouvir você, o que você tem pensado e refletido sobre isso? Como que a gente operacionaliza a boa-fé nessas situações, não é? Lília, é muito atual a sua inquietude. Por quê? Porque se a gente volta lá para as aulas de comunicação e informação, comunicar não é falar ou disponibilizar informações. É ter a certeza que o outro está compreendendo o que você está dizendo. Então, eu acho que sim, tem uma avenida de possibilidades para não só o setor financeiro, mas o setor de e-commerce, o setor aéreo, vários Sim. outros setores melhorarem profundamente o seu dever de informação. Eu estava lendo aí esses dias, e a doutrina fala muito no dever de mitigação, né? Que vem do common law, aquela coisa de você mesmo sendo o credor e tendo o direito, você agir com tamanha lealdade para mitigar ainda mais o Isso. prejuízo do devedor. Sim. Então, eu queria trazer isso para essa sua colocação. Então, se você está fornecendo um crédito consignado, uma venda eletrônica, uma contratação de plano de saúde, veja lá, qualquer contratação remota, lhe é garantido uma diminuição do custo de transação, porque você está disponibilizando isso pela internet, você não vai precisar ter um vendedor, você tem benefícios na oferta desse produto e desse serviço. Então, você tem uma obrigação muito maior
de gerar para o consumidor uma informação de tal maneira que ele compreenda. E nós sabemos que o grau de escolaridade e compreensão da média dos consumidores brasileiros é muito baixo. Né? Então, isso cria, na minha visão, talvez aí aplicando um dever de mitigação de uma forma diferente, mas dizendo o seguinte, a quem é dado é mais cobrado. Então, você está disponibilizando informações. Hoje, a tecnologia te possibilita, inclusive, você, na tecnologia, dizem gamificar, dentro de uma perspectiva de jogos, para facilitar a compreensão. Então, desculpa, esse dever tem que ser muito bem cobrado de todo o setor, muito bem, de todas as empresas. Por quê? Porque a comunicação, o dever de comunicação é de quem oferta os serviços. E se falta alguma informação, se tem alguma pegadinha, vamos aplicar a presunção da boa-fé objetiva. Né? Quer dizer, o consumidor nesse momento era vítima daquela vítima que eu digo o seguinte, ele é um consumidor daquela informação, ele não tem como interagir muitas vezes. Então, eu acho que está super pertinente a aplicação nesse caso. Eu acho indo além com essa questão da prevenção. Né? Eu achei muito interessante esse Act lá dos Estados Unidos, eles falam, inclusive, o termo accountability, quer dizer, uma responsabilidade social, né? Que a cadeia de fornecedores tem com relação a isso, porque são medidas muito mais do que informar. Eu acho que é prevenir, né? Um dever de precaução que passam a ter nessa esfera de contratação. Exatamente. Veja, talvez, de novo, aplicação da boa-fé objetiva para século XXI. Né? Para século XXI. Ou seja, a contratação é feita por aplicativo, é feita por meio da internet, de forma remota. O dever de precaução e a função social, o alcance social dessa contratação é muito maior. Por isso que a boa-fé, nos dias de hoje, aplicada ao dia de hoje, deve estar no termo de uso de um site, em todo passo a passo para contratar um crédito, né? No passo a passo das regras tarifárias de uma passagem aérea. E vou te dizer mais, tá? Tem a questão da contratação, Lília, e eu penso até na pós-contratação. Sim. Porque, obviamente, pode gerar uma dúvida, pode ter gerado um problema, é da vida. Isso é da vida, né? Uma dificuldade ou outra, ou até um fato novo que te impulsiona a cancelar um contrato, etc. Qual é o instrumento da boa-fé objetiva que está nos aplicativos, que está no e-commerce, que está no atendimento remoto, para garantir àquele consumidor a tranquilidade de resolver o seu problema? Quer dizer, a boa-fé ela é um instrumento prático na oferta, na pré-contratação, na contratação e também na pós-contratação. Né? Afastar um pouco aí, voltamos à nossa manifestação inicial, né? Que aí a gente sai até um pouco do plano do direito. É conduta ética mesmo, como você falou, não é? É comportamental. Né? O direito define que o dever de informação é da empresa. O direito define que uma das regras da harmonização das relações de consumo é a boa-fé objetiva, é o dever de lealdade e de transparência nas relações de consumo. Então, para mim, aplicado ao dia a dia das relações econômicas que acontecem no mercado, é você instrumentalizar o consumidor. Primeiro, para compreender o que ele está contratando. Segundo, para ele reclamar e ter o problema dele solucionado quando apresenta um problema. Porque se a gente for ao pé da letra, quantas questões devem chegar no Poder Judiciário porque faltou boa-fé objetiva instrumentalizada na relação de consumo?
É, Né? Quer dizer, antes de você falar, olha, há um consumidor que é contumaz, ou ele é um oportunista, tem advocacia predatória. Tem sim, eu não tenho dúvida disso. Nem sempre o consumidor está guarnecido da correto. razão, né? Mas vem cá, qual instrumento que você colocou de forma clara, transparente, para que o magistrado, para que a Defensoria Pública, para que o PROCON, aquele que vai ser o interveniente, consiga ver claramente a manifestação da boa-fé objetiva. Porque senão fica Exatamente. teoria, senão fica Fica a teoria, teoria, né, fica Lília? no plano só do direito, né? E a responsabilidade ética, né, fica desguarnecida, não é? Hoje em dia, eu trabalhei recentemente para uma empresa de capital aberto com ações na Bolsa de Valores. Então, os mercados maiores, as empresas maiores, têm até por uma força da próprias bolsas de valores, do ponto de vista nacional e internacional, se preocupado muito com reputação, sabe? Então, desde o ponto de vista mais clássico, de compliance, com lavagem de dinheiro e etc., mas também do ponto de vista ambiental e do ponto Uhum. de vista social. E eu tenho defendido, sabe, Lili, há algum tempo, que, responsabilidade social na veia é respeitar os direitos de quem te contrata ou compra seu produto. Né? E respeitar esse direito está, inclusive, em criar instrumentos adequados para solucionar problemas. E quando há, aí, no caso, uma advocacia desvirtuada ou uma demanda temerária, ter elementos para demonstrar isso. Não basta só argumento. O legislador foi muito pertinente, ele disse o boa-fé objetiva. Ele dá sinais de que você tem que demonstrar. Onde está o fair play? Onde está a lealdade nesse contrato? Onde está a lealdade na devolução de uma cobrança indevida? No reparo de um produto? Muitas coisas vão ocupar os tribunais por quê? Porque faltou a instrumentalização da boa-fé. Sabe, acho que você tem de lado a lado os problemas, né? Não, de novo, não vamos voltar para o maniqueísmo de 30 É, anos atrás. Vamos voltar para a vida do do que é, século né? XXI. Uhum. Exatamente. Mas ficaria tão mais. Eu acho que a vida seria muito menos bélica se os instrumentos estivessem mais ao alcance de todas as pessoas, né? Se essa É, boa-fé estivesse, de fato, no termo de uso, na oferta, na contratação, na dificuldade. entranhada na política, né, da empresa, né? Exatamente, né? Como uma conduta mesmo, né? De responsabilidade. Juliana, então, e eu fiquei pensando mais ainda, né, com relação aos casos que aportam, né? Então, a tecnologia digital está aí nessas questões, mas como você já até pontuou, isso está um pouco distante de uma grande gama de brasileiros, né? Estatisticamente está demonstrado que o acesso à internet, né, e essas tecnologias não estão com relação a um segmento das pessoas com uma baixa instrução e baixo poderio econômico, né? E aí a gente depara com outro problema que a gente vivencia, né? Saindo um pouquinho do tecnológico, né? Porque essas pessoas, esse segmento não vai ter acesso à tecnologia, né? Porque ela não é ainda inclusiva, não é? Então nós vamos ter então os velhos contratos escritos. E aí é o outro grande problema que a gente depara, né? Também com relação à boa-fé objetiva. Contratos também em que as informações não são claras, não são evidentes, e aí nós deparamos com as situações de clara situação de erro substancial por parte do consumidor. Olha, eu contratei, foi um empréstimo consignado, agora estão me cobrando os juros do cartão de crédito. Vários casos que aportam nesse sentido. E tem muitos a boa-fé do consumidor porque ele não faz nenhuma operação típica de cartão de crédito. Então você vê que realmente
o consumidor foi induzido a erro, né, com relação a achar que está contratando um empréstimo consignado, quando, na verdade, era um cartão de crédito consignado, que até a terminologia você vê que ela é embaralhada, né? Empréstimo consignado, cartão de crédito consignado. Então, pela própria documentação que vem aos autos, as movimentações, a gente depara com essa situação que o consumidor realmente acreditava que ia sendo disponibilizado um empréstimo, né, que iria pagando, descontando, né, dos vencimentos dele, quando, na verdade, né, ele está pagando os juros relativos a um cartão de crédito que ele nem utiliza, porque ele não faz, volto a dizer, essas movimentações típicas de compra, né? De fato, faturas, né? Que viriam, né, tipicamente num cartão de crédito. Então, a gente também depara, mesmo nos contratos escritos, ainda com muito abuso no que diz respeito aos contratos com relação principalmente a esse segmento, né, pelo que eu vejo das comarcas, né, onde vem esses casos, né, que são realmente as pessoas né, cujos proventos, pensão, são valores, você vê que são valores, né, que não chegam, não passam muito de um salário mínimo e de baixa instrução. E indo ainda para piorar, né, que aí depois eu vou ver a consideração você a respeito, os casos de vários autores que são totalmente analfabetos. Não estou falando nem o funcional, que realmente apõe a digital no contrato. Né? A digital. Né? Ou então os analfabetos funcionais, que você vê que só está desenhando o nome, que não tem a mínima capacidade de compreensão de um conteúdo de um contrato bancário com todas aquelas questões que nós conhecemos. Então, isso também me deixa muito assustada depois dos 30 anos, né, do CDC, essa questão que ainda são feitas esses tipos de contratação em que teria que ter em tese, né, um operador, um intermediário ali que fizesse esses esclarecimentos. E, no entanto, a gente chega a esses absurdos, né, no caso de contratos com os analfabetos, que nós declaramos absolutamente nulos em razão da ausência, né, de forma legal prescrita em lei, né, que não poderia ter sido feito desta forma a contratação e a anulamos. E aí chegamos com outro problema, que aí você condena, né, já que é um contrato nulo, volta-se ao estado originário das coisas e ainda aquele pensionista, aquele autor que recebe o benefício previdenciário, como a gente tem uma teoria de nulidade, a gente volta ao status quo ante, ele ainda tem que devolver o que o banco disponibilizou na conta dele. Né? Você me entendeu? Não só o banco, né, devolve aquilo que ele descontou, até em dobro, mas o autor também tem que devolver aquilo que ele nunca pediu daquela forma ou pediu sem uma ciência, considerando se tratar de situação de analfabeto. Então, isso aqui, pelo menos aqui no âmbito de Minas Gerais, é uma situação que está bastante recorrente, que me assusta muito. Né? Aproveitar, né, o artigo 39, inciso claro do CDC, é claro que você não pode, né, abusar dessas situações, dessas partes que são hipervulneráveis, né? Você sabe que tem essa deficiência nesse aspecto de entender o que está sendo contratado. E, não raro, essa situação nós estamos deparando aqui no Tribunal de Minas. Acredito também, com certeza, em turmas recursais e nos colegas juízes da primeira instância. Lília, contra fatos não há argumentos. Né? Eu acho que assim, a sua caracterização aí, ela é dolorosa, né? Porque tem uma perversidade nesse processo. Sim. Quer dizer, você abusa da ignorância, do desconhecimento para se levar vantagem em relação ao consumidor. Então, para mim é o seguinte, contra fatos não há argumentos. Sabe o que me remonta quando você está falando sobre isso? Aqueles seminários imensos das pessoas dizendo, olha, vamos diminuir a judicialização. Tem que chamar uma instituição feito essa, né, num ambiente de uma macrolídia, de um repetitivo, sabe Deus como, e dizer, vem cá,
você fabrica a judicialização. Porque a judicialização, assim, a judicialização, vamos dizer assim, exagerada, vem de uma conduta dessa, né? Ou seja, se você, na sua... Claro que você tem total direito de comercializar o crédito consignado, o cartão consignado, não há ilegalidade nisso. O Banco Central regula. Gol. Sim. Mas é o como se comercializa que está gerando inúmeras discussões judiciais. E aí depois alguém apresenta-se num ambiente absolutamente institucional, se colocando preocupado com o volume de judicialização. E aí eu queria chamar um pouco de atenção para isso, para dizer o seguinte, voltando para a minha tese aqui, que é nada jurídica e absolutamente comportamental. Vamos desinfantilizar as relações? Olha, ninguém aqui é contrário à venda e à contratação de consignado. O que se está se tratando é o seguinte, tem uma externalidade dela. Qual é a externalidade? Você está se valendo de hipervulneráveis para fazer venda enganosa. E essa venda enganosa, quando consegue ser reclamada, vai e abarrota o judiciário ou os órgãos de defesa do consumidor. Qual é o comportamento das... Então, assim, qual é a sua responsabilidade social? Qual é a sua conduta moral? Qual é o instrumento de boa-fé objetiva que o senhor se apresenta diante desse quadro? Eu acho, Lilian, e aí talvez seja uma visão extremamente utópica da minha pessoa, mas eu prefiro ser assim, né? De que as coisas tendem a mudar quando a gente fizer as perguntas certas para as pessoas certas. Porque eu tenho certeza que como você, e como... Hoje você está desembargadora, mas vamos falar... Você atuou muito no juizado e vários outros que nos ouvem atuam. Vem o quê? Um preposto despreparado, uma contestação que não dialoga com aquilo que está sendo colocado, um total desrespeito, no segundo, desrespeito à boa-fé objetiva. O primeiro foi com o consumidor, o segundo é com o Poder Judiciário. Por quê? Porque não dá o devido respeito e não dá instrumentos de boa-fé nem no trato com o judiciário. Então, essas questões, né, elas precisam ser postas de uma agenda, vamos dizer assim, uma agenda institucional, porque senão, de fazer as perguntas para as pessoas certas, porque senão nós vamos e continuamos e vamos repetindo. Amassar barro, né? Amassar barro. Eu estou lembrando dos seus 30 anos, ou seja, 30 anos se passaram, quer dizer, nós ainda temos problemas, nós avançamos, mas nós ainda temos problemas como esse, que é um abuso na contratação. Isso é lamentável. Sim, lamentável, lamentável. Juliane, e você até comentou essa questão das macro-leads. Eu também acho muito interessante, dentro dessa ideia da precaução, que realmente a segunda onda que o Mauro Capelletti e o Rádio falavam tantos, que ela fosse mais utilizada, né? As ações coletivas, ações civis públicas, porque elas efetivamente acho que poderiam, né, ter esse aspecto inibitório. Porque a sentença condenatória, ela resolve o problema individualmente. Né? Condenei danos morais, repetição em dobro, mas isso não resolve esse problema que nós estamos colocando, né? Esse problema comportamental, estrutural, né? Onde seria necessário realmente ir lá na raiz, né? Através da utilização dessas ferramentas que nós temos, né? Nós tivemos um caso aqui interessante em Minas, da ação coletiva, justamente porque uma instituição financeira, ela, inclusive, indo contra o que fala a instrução normativa do INSS, ela usa do telesaque, ela liga para o consumidor, no caso, estes pensionistas, estes aposentados, para ofertar, né, como se fosse prêmio, né, uma quantia em dinheiro, que vai ser paga em 72 vezes, só descontando 5% do seu provento, e assim vai. Então, imagine a que ponto nós estamos numa situação quase que de selvageria, em vez de evolução, né? Então, como esse instrumento ele é valioso,
né, porque foi deferida em primeira instância, confirmada em segunda, essa tutela inibitória para que essa instituição financeira se abstivesse desse tipo de prática, né? Então, como é relevante, como é importante, talvez, como sugestão, né? Você que é inovador em práticas de desjudicialização, né? Como é importante, talvez, políticas nesse sentido de um maior uso, né, dessas portas coletivas que elas são altamente eficientes, mas são muito pouco utilizadas, não é? Lília, Você está atrapalhando. muito bem colocado. Por quê? Na minha época, lá atrás ainda, trabalhando no Ministério da Justiça, eu fui favorável e trabalhei bastante para aquele instrumento que nós chamávamos da multa civil. Né? Não sei o quanto que você acompanhou isso, mas tem mais de 10 anos, já pensando nessa recorrência de leads repetitivas por questões, e eu não estou diminuindo as questões, mas eu fico imaginando uma ação que movimenta o judiciário todo, porque a discussão era R$2.000. A discussão era R$500. Quer dizer, você tem toda uma estratégia, o judiciário preparado para as questões de fôlego, né, quer dizer, você tem um preparo de um magistrado, um concurso, toda uma estratégia, e aí no dia a dia é uma fábrica de demandas repetidas de valores pequenos. Né? Então, a multa civil, à época, era um instituto em que, dado o volume de repetição, poderia se aplicar uma multa de um valor mais alto naquela empresa. Imagine assim, no Tribunal de Justiça, você tem lá o Banco X ou o Plano de Saúde Y, que é a mesma demanda, a mesma, já tem jurisprudência pacificada e a fábrica continua gerando aquela demanda. Aí você poderia aplicar uma multa civil. Na época, nós advogávamos que esse valor não era para ir para consumidores, nada, era para ir para um fundo do judiciário. Né? Se criasse um fundo ou do judiciário, ou poderia até ir para o fundo de direitos difusos, enfim. Mas para desestimular exatamente para que nós saiamos dessa idade da pedra. Né? Porque quando eu escuto isso que você está narrando do dia a dia, que ocupa um judiciário, eu tenho a sensação que nós paramos no tempo em algumas circunstâncias e que tem algumas empresas que precisam voltar para os bancos escolares para aprender coisas simples de como é respeito à dignidade da pessoa, do ser humano. Né? Quer dizer, são coisas atrozes, né? E depois não adianta fazer campanhas e mais campanhas de doação de máscara, né? Porque eu vi muito isso acontecer nos últimos tempos aí, né? E também, às vezes, sou mal interpretada, porque eu digo, olha, eu acho bacana que o mercado entregue máscaras, que ajude aí nos respiradores no momento de pandemia. Eu acho que não faz mais que obrigação. Mas deixa eu te falar, a responsabilidade social mesmo é respeitar as pessoas. Claro, é respeitar o consumidor, é respeitar as instituições. Então, eu acho, falando da multa civil, voltando para a macrolide, dia desses, inclusive o nosso colega do FONAGE, o colega do FONAGE aí, o Marcos Pagan, falou disso numa live que nós promovemos no Instituto, que eu presido, porque nós temos discutido, por exemplo, como é que a gente faz os novos redesenhos, Lília, para a gente diminuir essa judicialização. Isso. E diminuir a judicialização não é porque a gente está preocupado, com todo respeito, ao volume de trabalho dos juízes, não. Porque fica parecendo que o juiz está achando ruim de trabalhar e que, enfim, não é nada disso. O problema nós estamos alimentando uma cultura de desperdício, uma cultura de desrespeito e uma cultura de desvios econômicos. Porque se de um lado eu posso resolver um problema de um consumidor com um valor bem menor, quando eu vejo isso ir nas últimas consequências,
Eu estou colocando, e depois vai buscar recursos e discussões tributárias e discussões de desregulamentação de carga tributária, desregulamentação de questões trabalhistas, mas está alimentando uma indústria de ações milionárias sem olhar para dentro de casa, sem mudar a sua conduta. Então, eu acho importante uma discussão macro. Sim. Acho importantíssimo estruturante, não é? Estruturante. Porque, veja, Exato. nós temos um sistema multiportas hoje, né? Então, na minha época que eu estudei direito, já faz muitos anos, nós falávamos de métodos. Não era métodos alternativos, isso acabou. Isso, o Código de Processo Civil incorporou. E nós estamos hoje num outro mundo, né? Aliás, eu estudei no Código de 1916, o de civil. Aí hoje, às vezes eu tenho a sensação de que essa evolução toda, ela não chegou onde ela deveria, não é? Por quê? Porque embora você tenha um sistema multiportas, você tenha os repetitivos no STJ, você não fecha a fábrica. Né? Não muda a estrutura, não muda a essência, não é? Nós precisamos chamar. Então, aí daí é meu viés de políticas públicas, né? Que a gente sai dessas áreas, essas áreas não saem da gente, porque a gente acredita nisso. É você chamar as falas das responsabilidades. Sim. A responsabilidade. Porque senão não muda. Senão não muda. Né? Essa questão cultural nossa, ela é muito arraigada. Então, é algo que nós já deveríamos, no meu sentimento, estar mais avançados em 30 anos. Infelizmente, eu me deparo, né, com essas situações que eu estou demonstrando aqui, que são em muita quantidade, eu não estou falando de poucos casos, né? Então, o que me revela, o que você falou, contra fatos, não argumento, que revela um avanço que não foi ao ponto do que nós desejávamos nesses 30 anos. E o que me deixou mais assustada, quando eu fiquei refletindo sobre esse tema proposto, Juliana, é que eu inclusive, dou aula de constitucional, eu falo com os meus alunos, olha, a Constituição, ela dialoga com a realidade, né? Então, eu fiquei pensando assim, gente, mas aqui está o contrário, a gente tem uma Constituição maravilhosa, que tem fundamentos e objetivos sensacionais de dignidade da pessoa humana, de promover uma sociedade justa e solidária, e a sociedade é quem não está correspondendo à Constituição. Isso me deixou muito assustada, perceber que é a nossa sociedade que não está dialogando com a nossa Constituição. É a nossa sociedade que não está refletindo estes valores que a nossa Constituição propõe. Então, nós temos que pensar numa evolução, né? Começando nos bancos de escola, porque é algo estrutural. A gente tem que ter vergonha, como é no sistema, né, japonês, de ir ao fórum, imaginar que a gente tem que ir para a justiça para resolver um conflito. A gente tem que ter culturalmente a vergonha disso, de não conseguir resolver nossos problemas, né? Então, isso é muito importante, é uma questão muito interna até, né? Eu sei que eu estou até um pouco trazendo filosofia aqui, questões, né, um pouco abstratas, mas realmente um momento de reflexão. Né? Já que a gente chegou nos 30 anos, né, no ápice da maturidade, é um momento de reflexão. Né? E que eu fico pensando nisso, até que ponto nós não estamos observando, né, esse presente da nossa Constituição cidadã, né? Tudo isso que ela está nos propiciando, né? Quando eu falo todos, né, aí, né, inserindo todos nessa cadeia, né, de consumidores, fornecedores, estou falando de todo o segmento da sociedade, né? Então, como que isso nós não estamos observando, como nós não estamos tendo um olhar atento a isso que a Constituição nos presenteou, né? Infelizmente. Eu acho incrível o que você está falando, eu acho até que a gente está, de fato, indo para um ambiente mais filosófico, mas eu acho importante, sabe por quê? Talvez nós estejamos precisando, nesse momento, Lília, de menos argumentação e mais atitude.
sabe? Veja, nós passamos anos numa faculdade de Direito, eu, você, lá atrás, estudando no Código de 16, etc. Mas vamos dizer uma coisa, nós não éramos preparados para ser solucionadores, para atuar, vamos dizer assim, no dia a dia. Muitas vezes nós éramos instigados a uma retórica argumentativa ampla. A sociedade do século XXI, a sociedade civilizatória do século XXI, ela necessita menos retórica e mais atitudes. Não é? Então, quando você traz esse assunto, eu fico pensando o seguinte, quanto eu fico, talvez eu esteja até equivocada, mas eu vou dizer, para mim, quanto mais uma sociedade precisa de um árbitro para dizer quem tem razão, quem não tem razão, é que ela não está dando certo como sociedade. Sim, né? concordo. Quando um casal se senta para uma vida, para terminar uma vida conjugal, e ele, depois de filhos e tal, e precisa de alguém intermediar, porque aquilo chegou num nível de desgaste tal que não é mais possível compor. Trazendo para a vida em sociedade, eu acho que muitas das vezes é disso que nós estamos precisando avaliar. Quando nós estamos falando de demandas judiciais, de questões de consumo, nós não estamos falando, vamos combinar, de nenhuma complexidade grande. As demandas de consumo, você deve ter no máximo 10% delas de alta complexidade. 90% nós estamos falando, infelizmente, ainda de questões prosaicas do dia a dia da sociedade de consumo. Então, me parece que a gente precisa pensar como sociedade, não é como advogado, como empresa, como consumidor, como ONG, nós estamos pensando como sociedade. E para isso é importante também que a gente acabe um pouco com essa cultura bélica, que o tempo inteiro é assim, mas agora pode deixar que eu vou entrar com ação, porque agora eu quero um dinheiro, que agora também eu não aceito essa resposta. De lado a lado, a gente precisa refletir o que a gente quer como sociedade. Porque no fim do dia, isso é um dinheiro, é uma energia, é uma perda de tempo. Assim, eu tenho certeza que deve ter milhares de demandas estratégicas no judiciário que ficam sendo sobrestadas por conta de outras que estão lá no meio que não tem tamanha complexidade. Então, aí entra todo aquele argumento de pretensão resistida que muitos nossos colegas têm defendido, que eu acho que o Brasil precisa se preparar para isso. Agora, eu começo a dizer o seguinte, as empresas estão fortalecendo as suas ouvidorias? Quer dizer, a gente quer falar para o consumidor que antes dele entrar com uma ação judicial, ele deve procurar uma solução. Eu concordo, tá? Eu não acho que o judiciário deve ser a primeira rácio. Tem que ser como os canhões de Roma, a última rácio, né? A última razão, quando acabou a razão. Agora, veja bem, quando o consumidor reclama, os canais estão preparados para atender? Ou é um robô, ou é uma repetição de script. E as ouvidorias? As ouvidorias foram criadas por lei. Elas, de fato, têm autonomia para resolver? Então, isso tudo é discussão em alto nível. Né? Não dá para você simplesmente falar, o advogado, no Brasil, o consumidor é muito litigante. Tá, eu queria te fazer uma pergunta. As empresas são resolvedoras? As instâncias internas dentro das empresas estão realmente preparadas para dizer, doutora Lília, essa venda foi enganosa. Está tudo errado. Daqui, vamos voltar, não precisa nem... Eu estou indo na audiência de conciliação falando para a senhora, não julgue, eu estou errada. Resolvi. É tão mais fácil a gente transferir para o terceiro problema, né? Não, agora vamos criar um mecanismo de solução. Tá, você tem o seu mecanismo, você tem o seu call center, você tem o atendimento, você tem ouvidoria. Qual outra instância de solução que precisa ser criada no Brasil? Precisa de atitude resolutiva. Exatamente, exatamente. Não é?
Depois fica culpando o Exatamente. judiciário, fica culpando os advogados, fica culpando as faculdades de direito, fica culpando um monte de gente. Eu acho que precisa fazer um exercício de olhar para dentro. Exatamente. De internalização, de mudança de conduta, né? Da velha Exatamente. ética e moral que eu falei que tem que reaproximar do direito, né? Da forma de conceber as coisas, né? Juliana, então vamos mudar um pouquinho agora de lado, né? Fazendo um pouquinho a coisa do, como é que fala, advogado do diabo, né? A gente também tem em contrapartida aqui no judiciário, né? Não vou falar um excesso de acesso ao judiciário, não. Porque a gente tem uma grande, né, isso também estatisticamente demonstrado, existe uma grande parcela da sociedade que não tem acesso ao judiciário. Então, não estou falando de excesso de serviço nosso, não. Não é o excesso de acesso, é o excesso no abuso do direito de ação, que é o outro lado da moeda com relação aos consumidores. O que a gente verifica na prática? Que nós temos, inclusive, confirmado aqui no tribunal, tá? Na grande maioria, as condenações e litigância de má-fé por parte dos consumidores, né? Onde também é esse tema subjacente da boa-fé objetiva, agora no plano processual. Agora eu já tenho situação, N consumidores falando, não, nunca contratei com a empresa, né? Vem a empresa e traz o contrato. Não, mas essa assinatura não é minha. Fazemos perícia grafotéca, a assinatura é do autor. E ele vai e recorre ainda para o tribunal para falar, não, o juiz está errado. Né? E o juiz, inclusive, condena em má-fé. E nós temos que confirmar, né, essa condenação na litigância de má-fé do artigo 80 de tão escancarada que ela é. Então, graça, né, está esparramada a má-fé em ambos os lados, né? E isso não, volto a dizer, é numa quantidade bastante preocupante, né? Então eu fico pensando que a gente agora precisa preocupar não só com a questão de direito, mas com a questão de descobrir o comportamento humano, né? Que o comportamento humano deixa a gente abismada ao ponto que chega de negar peremptoriamente situações que estão ali totalmente demonstradas. E com isso ajuizando várias ações, né? No famoso slam litigation, aquela litigância realmente lá, né, que existe também na doutrina americana, né? Uma litigância realmente simulada, né? Onde ali está sendo escondida uma real intenção de dar um prejuízo e de obter um ganho indevido. Então, não raro, né, o máximo que nós conseguimos fazer nesses casos é reduzir o percentual da condenação da litigância de má-fé, mas ela está sendo mantida porque tem sido uma conduta reiterada, este abuso quanto ao direito de acesso ao judiciário, o abuso do direito de ação. E aí eu não estou nem falando propriamente dessa advocacia que às vezes frauda, não. Eu estou falando realmente do autor que vem, vai em audiência e nega, faz a perícia grafotécnica. Aí eu estou falando realmente deste autor, não estou nem falando do advogado dele, onde ele está totalmente distanciado desta conduta de boa-fé que a gente espera e num claro sinal de abuso, de fraude processual. Então, é um outro lado da moeda que também vem me assustando e que também a gente fica preocupada, né, por onde anda o caminho da nossa sociedade brasileira, para onde vamos com esse tipo de comportamento totalmente afastado da boa-fé, né, só buscando realmente ocasionar um prejuízo, porque isso é um prejuízo para toda a sociedade, esse tipo de conduta, né, para um benefício mesquinho, pessoal e egoístico, né? Então é um outro problema. Olha, eu acho que a prerrogativa da má-fé não está adstrita a um dos lados, né? A prerrogativa da má-fé, lamentavelmente, faz parte da miséria humana e isso também pode estar do outro lado da lide, ou seja, do lado daquele que deveria estar de muito boa fé, porque a lei
foi criada para protegê-lo, né? Então, quer dizer, é um desvirtuamento completo, né? Porque ele é reconhecidamente, legalmente vulnerável, portanto, o Estado exerce ali a sua proteção, o dever constitucional, né? Está lá no artigo 5º da Constituição, o Estado tem que promover, e ele se vale de distorção de fato e de distorção de direito para se beneficiar indevidamente. Então, o que eu acho? Eu acho que nós temos que... Eu sou sempre a favor da transparência. Nós temos que criar um banco de dados de litigância de má-fé. Nós temos que criar uma forma de dar transparência às pessoas que distorcem fatos e que usam a máquina do Estado de maneira errada, de maneira desvirtuada. Porque a única coisa que pode, às vezes, causar algum constrangimento para a sociedade, nós estamos vendo isso hoje no ambiente público, é a transparência. É quando você dá a César o que é de César. Então, veja, isso é desinfantilizar, sabe? E eu sou totalmente a favor, eu acho que isso tem que ser dado transparência, porque nós não podemos desvirtuar um pressuposto tão bacana que é o direito do consumidor, um direito garantido constitucionalmente, né, que vem para ser usado para um enriquecimento ilícito e para, eventualmente, criar aí problemas graves na reputação das empresas, né? Eu lamento que isso está crescendo. Para mim, até assim, essa notícia que você está me dando é uma coisa estarrecedora, né? Quer dizer, é uma miséria humana, um tamanho de desvirtuamento desse. Tamanho de desvirtuamento. E é de ambos os lados, né? Onde deixa a gente mais preocupada, né? O consumidor que você está falando, dessa questão de infantilização, de se colocar na posição de vulnerável, quando, na verdade, ele está abusando do direito de ação, né? Nesse exercício, né? De uma forma totalmente desvirtuada, né? E aí nós temos vários exemplos, mas o Baldão já me avisou que nós temos apenas 5 minutos, né? Dessa conversa, desse diálogo maravilhoso, né? E aí a gente tem que ir mais já caminhando para o encerramento, né? Então a ideia, né, para eu fazer o meu término, para deixar os últimos minutinhos para você, primeiramente, Juliana, é agradecer, prazer em revê-la, né? Eu comentei com a Juliana que nós, há uns anos atrás, né, nós estivemos numa premiação do Inovare por práticas inovadoras, né? Então acho que nós somos meio quixotescas, né? Nós sempre pensamos numa sociedade melhor, num mundo melhor, né? E eu sou também, ao mesmo tempo, otimista, né? Eu acredito que a gente tem como modificar isso e assim espero, né? Então, eu acho que é muito importante esses diálogos, essas reflexões, para nós disseminarmos essas ideias, né? Buscando realmente mudanças estruturantes, né? Mudanças que sejam internas, na minha forma de ser, né? Até num pensamento que, né, o que adianta o eu? Né? Eu tenho que pensar no meu próximo, tenho que pensar na minha coletividade, né? Então, a partir dessa tentativa de mudança, quem sabe, né, a nossa sociedade não fica mais, né, harmônica com aquilo que a nossa Constituição preconiza, né? Que é uma Constituição que nos deu esse presente tão importante, que é o respeito à dignidade da pessoa humana, o respeito ao próximo, e isso aí abarca tudo que nós falamos, né? Que resvala na boa-fé objetiva, né? No mais simples contrato que a gente tenha, né? Olha, então, eu Lília, passo a palavra a você, tá? Muito obrigada a todos que participaram aí dessa live, tá? E aí eu vou passar a palavra para a Juliana nesses momentos finais. Um grande abraço a todos e muito obrigada. Lília, foi um prazer imenso estar com você, revê-la. Acho que é uma característica feminina, essa coisa da inovação. Com todo respeito aos meninos, aos rapazes, né? Nós temos essa coisa muito otimista e perseverante. É uma característica feminina muito bacana. E foi muito bom refletir sobre esses temas que a gente acredita. Eu sou aquela otimista, espero sinceramente que os próximos anos tragam aí um espírito diferente, mais civilizatório nessas relações de consumo, né? Nós precisamos, assim, urgente, a pandemia está aí, vai aumentar o número de reclamações
tem uma demanda reprimida